Para Deus. Eles vão cantando e você vai orando. Olha que coisa linda, vai. E nada irá resistir. Deus quer fazer coisa forte no nosso meio. Adoramos. Oh, aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome falível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome falível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso eis, que vem aos céus, nós proclamamos poderoso eis, grandioso eis, como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso
majestade, teu nome imutável é. Glória a Deus, aplauda o Senhor nessa noite. Nosso Deus, Ele é maravilhoso. Nós estamos encerrando a nossa série de ministrações sobre enfrentamento de crises. E nós vamos louvar essa canção, onde muitas das nossas crises se iniciam através do medo. Quando nós sentimos medo, quando nós sentimos insegurança, é aí que a nossa fé ela é testada. E nessa noite nós vamos pedir para que o Senhor Ele venha tirar o medo de nós, amém? A porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra. A estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você. A nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que mata a minha sede é você. É você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte, e o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, e o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu também vou subir
você. Chuva forte é você. Vento forte é você. E o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Que a tempestade é você. Chuva forte é você. Vento forte é você. E o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Aplauda o Senhor nessa noite, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Tomar-se um assento, meus irmãos. Vamos dar continuidade aqui. Glória a Deus. Já está conosco também a irmã que vai pregar, Letícia Abreu. Vale. Pode ir lá depois, tá bom? Veio com ela também. O varão é Davi. Então é fácil o nome do meu filho, Davi. Vamos ouvir o Davi. Vem aqui, é pastor, evangelista. Vem aqui falar também algo da parte de Deus, está acompanhando ela. Se apresente aí, não sei se vai louvar, saudação. Depois daqui, missionária Rose, vem aqui também dar uma saudação, falar de Deus. Graças a Deus, irmãos. Prazer estar aqui com os irmãos. Estou acompanhando aqui a esposa, né? Da palavra é a minha esposa, mas o louvor sempre está nas nossas bocas, né? A adoração ao Senhor. Então eu vou louvar junto com os irmãos. Se puder tocar. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Por favor. Glória a Deus. Estou sendo menor da cena. Vamos aproveitar, irmãos, a dizimar e ofertar. Olha que coisa linda. Aproveita, vamos dizimar. Os cooperadores já vai dizimando e ofertando. Já deixa Deus trabalhar, né? Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais que tudo o que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. O que mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nesta hora é a verdade. Te mostrar os meus pequenos sonhos. Ó Senhor, como eu dependo de ti. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu bem queres. Abre o meu coração. Tempo de crise, adore a Deus. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. O que mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nesta hora, esta música, ó Pai.
usar, Senhor, como tu bem queres. Abre o meu coração para nos curar, Senhor, para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Pode nos usar nesta noite, Deus, como tu bem queres. Eu abro o meu coração. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Saúde da igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus por mais uma oportunidade. Jesus está na casa. Eu vim no caminho e falei, Senhor, eu quero ficar quietinha te ouvindo. Mas não é como nós queremos, assim como Deus quer. Amém? Quero deixar uma palavra para o coração da igreja, que se encontra no livro de João 3,16. Fala sobre o amor de Deus, sobre a minha vida e a tua vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para aquele que todo que nele crê não pereça, mas alcance a eternidade. Deus deixou esse versículo para a minha vida e para a tua vida para entender o sacrifício na cruz. Que Ele deu o seu único Filho por amor de mim, por amor de você. Que ainda que somos pecadores, o Senhor é misericordioso. Ele nos mostra em sua palavra que a misericórdia dele é grande. Que ainda que passasse pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque o Senhor é conosco. E o Senhor nessa noite quer falar para o meu e teu coração, igreja, que o amor dele é infinito para com a minha vida, para a tua vida. Não importa aquilo que você fez, que o Senhor já passou o bálsamo. E nessa noite o Senhor passou o bálsamo sobre a minha vida, sobre a tua vida. E Ele fala, eu amo a sua vida. O Senhor fala às vezes nós achamos pequeno. Senhor, eu estou fraco. Mas quando pensamos que estamos fracos, estamos fortes. O Senhor é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, e a sombra dele, do Onipotente, descansará. Então descansa no Senhor, igreja. Confia no amor dele. Não deixe que a opressão desse mundo, que o estresse diário tire o foco do amor de Deus pela minha vida e pela sua vida. Vale a pena perseverar. Vale a pena persistir no amor dele. Porque é incondicional, é mais forte do que o amor de um homem para com a mulher. Não esqueça nunca disso. O amor do Senhor é mais forte, é inexplicável. Ainda que somos pecadores, Ele te ama. Ainda que não reconhecemos o poder de Deus certas vezes em nossas vidas, motivos que passamos lutas, aflições, mas o Senhor venceu o mundo e nós também venceremos. E eu quero deixar essa palavra, que talvez a gente olhe o versículo e não vê a base forte que tem. O Senhor deu o Filho dele por amor da minha vida e da sua vida. E às vezes eu faço reflexão, será que temos coragem de dar o nosso filho por alguém? Não, igreja, só Ele. Que tenha um poder, que tenha graça, que tenha um amor verdadeiro pela minha vida e pela tua vida. Não saia dessa noite cabisbaixo e às vezes pensando que o problema é maior do que o teu Deus, porque o teu Deus é maior. Ele vai no hospital, Ele levanta do monturo, Ele entra na UTI, Ele muda o quadro, muda a situação. Ele entra naquele caso de família que está à base do divórcio e Ele renova as alianças. Porque Ele é o Deus do renovo. E Ele se encontra aqui nessa noite. E eu deixo essa palavra para o meu e teu coração. O amor de Deus é maior, é mais forte do que qualquer outra coisa. Então jamais esqueça do sacrifício na cruz, por amor da minha vida e da tua vida. Amém? E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Vou chamar a preditora da noite aqui, Letícia Abreu. Vou orar por ela. Estenda as mãos para cá, meus irmãos. Soberano Deus e Pai eterno, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos aqui com a tua serva, Pai, diante da tua presença. Que o Senhor possa usá-la como um canal, Pai, de bênção para falar conosco nesta noite. Em nome do Senhor Jesus, amém.
Foi? A paz do Senhor, meus irmãos. Que bom estar aqui com vocês hoje. Meu marido foi pego de surpresa ali, né? Teve que cantar ali, glória a Deus. Nós somos líderes lá na nossa igreja, Palavra de Vida da Sede, Pastor Luiz Fernando, né? E para mim é um prazer, Aline. Obrigada pelo convite, partilhar a mensagem de Jesus. Vamos abrir comigo em Êxodo, por favor? Eu sei que vocês estão vindo de uma série aí, né, de enfrentamento de crises. Falaram de Elias, né? E tentações de Jesus e de Elias. Hoje eu vou falar com vocês sobre a vida de Moisés. Meu amigo Moisés. Seu amigo também? Queridos, Moisés foi chamado para ser libertador do Egito, né? Mas passou por alguns processos até chegar lá. Até ele entender quem ele era no Senhor, até entender para o que ele foi chamado, levou um tempo, levou um processo. É a mesma maneira que acontece conosco. Às vezes Deus nos coloca em determinadas situações que a gente não sabe o que fazer. Tanto para o bem, né? Às vezes a coisa é tão boa que a gente não sabe o que fazer, ou às vezes é tão ruim que a gente não tem esperança. Mas Jesus é a nossa esperança. Diz em Hebreus que essa esperança é âncora para a nossa alma. Por isso que eu quero ler para vocês em Êxodo 3, versículo 9. Diz assim, a palavra do Senhor. Na verdade, eu vou começar desde o 1, para contextualizar, tá? 3:1. Certo dia, Moisés estava cuidando do rebanho de seu sogro Jetro, sacerdote de Midian. Ele levou o rebanho para o deserto e chegou ao Sinai, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo que ardia no meio de um arbusto. Moisés olhou admirado, pois embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo não o consumia. Que coisa espantosa, pensou ele. Por que o fogo não consome o arbusto? Preciso ver isso de perto. Quando o Senhor viu Moisés se aproximar para observar melhor, Deus o chamou do meio do arbusto. Moisés, Moisés. Aqui estou, respondeu ele. Não se aproxime mais, o Senhor advertiu. Tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. Eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Quando Moisés ouviu isso, cobriu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor lhe disse: por certo, tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa de seus capatazes. Sei bem o quanto eles têm sofrido. Por isso, desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito a uma terra fértil e espaçosa. É uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sim, o clamor do povo de Israel chegou até mim, e eu tenho visto como os egípcios os tratam cruelmente. Agora vá, pois eu o envio ao faraó. Você deve tirar meu povo Israel do Egito. Agora esse é o ponto, queridos. Prestem atenção no versículo 11. Moisés, porém, disse a Deus: quem sou eu para me apresentar ao faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? Quem sou eu? Você já se deparou com essa pergunta? O Senhor dê algo na sua mão e você fala: mas quem sou eu? Será que eu vou conseguir passar por isso? Será que eu sou capaz de fazer isso? Queridos, a resposta para essa pergunta é que você é filho de um grande Deus. Isso é você. Você é um filho de grande Deus. Agora veja o que Deus respondeu para Moisés: eu estarei com você. Este é o sinal que eu sou aquele que envia você, Moisés. Depois que você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. O primeiro processo que Moisés precisou passar para entender o que ele precisava fazer foi a comparação. Ou seja,
Quem sou eu? Será que existe alguém melhor que eu? Acho que existe. Acho que é melhor o outro que vai libertar o Egito. Eu não sou capaz disso. Aquele lá é melhor ou... Não sei. Eu? Quem sou eu para fazer isso? Eu queria dizer, queridos, não compare a sua capacidade, porque isso é injusto. Eu não posso me comparar com a Aline. A Aline é minha irmã na fé. Ela tem a realidade dela, eu tenho a minha realidade. E Deus é o mesmo pai dela, quanto é o meu pai. Se Deus a capacita, Ele também pode me capacitar, como pode capacitar você. Não duvide do poder de Deus. Ele pode. Ele pode fazer muito mais do que imaginamos. Você não está sozinho. Moisés não estava sozinho desde o momento que mandaram matar os primogênitos. E ele ficou vivo, né? Porque tinha um propósito no final. O Senhor tem um propósito para a sua vida. Não se compare achando, Senhor Jesus, por que isso está acontecendo na vida do outro? Porque o outro prospera e eu não? Porque o outro é mais capaz que eu e eu não? Porque a irmã vem aqui na frente, tem oportunidade, mas eu sempre quis ter oportunidade, queridos. O que é mais importante para nós? Diante de uma crise, não pergunte quem é você. Lembre-se de quem é Ele. Depois disso, gente, no capítulo 4, no versículo 1, Moisés respondeu novamente para Deus. Mas e Senhor, e se não acreditarem em mim? Ou não quiserem me ouvir? Tudo bem, eu fui enviado pelo Senhor, mas e se eu for lá e falar, olha, eu cheguei para libertá-los? E se eles não acreditarem em mim? Nós às vezes somos tão... aprisionados na aprovação de homens. Queremos que as outras pessoas nos aprovem. Queremos provar para as pessoas que nós fomos chamados, que nós fomos escolhidos. Ou eu preciso que ele aprove o que eu vista. Eu preciso que a pessoa aprove a maneira que eu falo. O Senhor ama você. O Senhor ama você do jeito que Ele te fez. E Ele quer te transformar dia após dia. Será melhor. O melhor que você possa ser. Ele não te fez para ser uma cópia barata de ninguém. Você não precisa se preocupar com isso. Você não precisa se comparar e achar que você tem que ser igual a alguém. Não, queridos, você não precisa desse tipo de aprovação. Você tem sim que se preocupar com a sua reputação, porque está escrito em 1 Coríntios 10:10 que nós somos responsáveis pelos nossos irmãos, mas não somos escravos deles. Precisamos entender o que o nosso irmão, a posição do nosso irmão em nossa vida. Quando Jesus conversou com Pedro lá em João 21, ele disse assim, Pedro, tu me amas? E Pedro falou, sim, Senhor, eu amo. E Jesus falou, Pedro, tu me amas? E Pedro falou, sim, Senhor, eu amo. A resposta de Jesus para as 3 vezes que ele perguntou foi, então, apacenta as minhas ovelhas. Como é a maneira que nós amamos ao Senhor? Nós provamos que amamos ao Senhor cuidando dos filhos dele. Amando os nossos irmãos. Isso é bom. Cuidando deles. Então, olha, Pedro, cuide dos meus filhos. Cuide deles. É assim que você vai mostrar que você me ama. Moisés aqui, não foi dessa maneira que ele falou. Ele considerou mais o pensamento dos homens do que o pensamento de Deus. Deus o chamou, falou, eu estou com você, vá. Mas e se, Deus? As nossas crises, elas podem crescer se a gente fica no e se? E se? E se? Não. O eu sou está comigo. Ele me capacita. A minha confiança está nele. Porei a minha esperança nele. Moisés aqui ficou com medo, ficou receoso. Da mesma maneira que nós ficamos quando estamos em algumas crises. Veja bem, além disso, ele também tinha obstáculos pessoais. Êxodo 4:10 fala que ele disse assim, Senhor, eu também tenho dificuldade de falar. Bom, eu acho que eles podem não acreditar em mim. Quem sou eu para fazer isso? Manda outra em meu lugar, Senhor, porque eu tenho dificuldade de falar.
Eu me atrapalho com as palavras. Isso está escrito, não sou eu que estou dizendo. Eu tenho dificuldade com as palavras. Nós, diante de uma crise, conseguimos ver mais os nossos defeitos. Eu não irei conseguir. Outra pessoa conseguiu, mas eu não sou capaz. Moisés estava se auto-sabotando ali. Senhor, manda outra pessoa em meu lugar. Deus ficou irado com isso e falou assim, tá bom. Manda Arão, teu irmão. Manda Arão, não se sabote. Mantenha a sua posição de filho. Moisés teve que se posicionar como líder. Você sabia que tinha aproximadamente 3 milhões de pessoas para ele liderar? Não era fácil. Eu entendo Moisés. Nós não temos 3 milhões de pessoas para liderar. Temos apenas um filho às vezes. E eu sou professora. Às vezes eu tenho um filho, uma criança. A gente já é difícil de liderar a criança. Imagina 3 milhões de pessoas. Realmente é difícil. Ele tinha os seus próprios processos internos para lidar. Comparação. Você já se comparou com alguém? Você já se perguntou por que algumas coisas acontecem na vida de outras pessoas e na sua não? Você já se perguntou por que você tem esse medo, esses defeitos, né? Como Moisés estava falando. Eu me atrapalho com as palavras, eu não conseguirei. Mas Deus estava falando o tempo inteiro. Moisés, eu estou com você. Moisés, sou eu que estou te chamando. Moisés, se ninguém te ouvir, faça esses 3 sinais. Pega a vara, joga no chão, ela vai virar uma serpente. Coloque a mão dentro de você, vai ter lepra. Quando você tirar, vai ter cura. Eu estou te dando sinais para que você convença as pessoas que eu estou com você. Mas Moisés escolheu não ouvir isso. É o que a gente de fato escolhe ouvir no nosso dia a dia. O que nós estamos ouvindo? Moisés precisou, não, Arão vai comigo. Vem Arão, porque eu não consigo ir sozinho. Mas Deus disse claramente, Moisés, eu te capacitarei. Eu estou com você. Quando é que nós daremos o devido crédito à voz do Senhor? Nós escolhemos ouvir melhor o irmão do lado, a opinião do outro, a aprovação do outro, as minhas vozes, os meus processos internos, sendo que eu esqueço que o Senhor pode ser na minha vida. O que Ele pode fazer por mim? O Senhor transformou, eu estou falando de mim agora, Letícia. O Senhor transformou toda a minha vida, porque eu deixei. Eu falei, Senhor, eu quero você em todas as esferas da minha vida. Eu não quero te ter em apenas algumas. É que às vezes a gente esquece de chamá-lo para o jogo. Coloque Deus na sua vida, em todos os espaços. Não só aqui na igreja, mas no quarto da sua casa. Um exemplo disso. A gente está doente, o que a gente faz? Primeiro a gente toma remédio, a gente não ora. Quando a gente está com dívida, qual o banco que eu vou fazer empréstimo? A gente não ora ao Senhor. Sabe, o Senhor me fez entender, Letícia, sabe aquela folha de emergência em trabalho, em escola, que acontece alguma coisa com o seu filho, ele liga para quem? Para você ir buscar. O número da sua emergência pessoal deveria ser do céu. O número que eu posso ligar a hora que eu quiser para me socorrer está no céu. Está comigo, me encorajando, me animando, mudando os meus dias, mudando o meu coração, me transformando a minha mente, para que eu enfrente as minhas crises com dignidade. O Senhor nos deu uma vida, uma nova vida para tê-la em abundância. Só que ficamos presos em nossas mazelas e não evoluímos espiritualmente. O Senhor não te chamou para ser escravo, querido. Você é livre. Você é livre de opressão. Você é livre de fofoca. Você é livre de tudo. O Senhor te fez livre. Mas queremos nos aprisionar em opiniões, em processos, em outras coisas. Não, isso não me define mais. Eu falei para o Senhor, eu me recuso a ser definida por um processo. Eu sou definida pelo que o Senhor diz que eu sou. E eu irei passar por isso com dignidade. O Senhor me capacita, está escrito o que o Senhor pensa de mim. E eu sei que não estou sozinha. Moisés, além de obstáculos pessoais, internos, depois ele sentiu culpa, depois ele quis desistir. E eu sugiro que você leia Êxodo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todos os capítulos assim. No capítulo 6 ele estava querendo desistir. Não, Senhor, e tal.
Você já não quis desistir de alguma coisa? Antes de desistir, descanse. Não tome atitudes precipitadas. Coloque as suas angústias, as suas aflições diante do Senhor e espere a resposta. Uma coisa que Ele sabe é se comunicar. Se Ele não falou, não faça nada. A gente fala, não sei se Deus falou, não sei se Deus não falou. Mas Deus sabe se comunicar. Ele é o Criador do mundo. Ele fez todas as coisas. Para Ele é todas as coisas. Se você não tem uma resposta clara, não foi Ele. E o silêncio de Deus também é uma resposta. Pense bem antes de tomar algumas decisões. Além de processos internos que Moisés tinha, ele precisou lidar com toda aquela questão que circundava ele. 600 mil homens, fora mulheres, idosos e crianças. Aproximadamente 3 milhões de pessoas. Tinha tanta coisa para lidar, tanta coisa que Jetro, seu sogro, deu um conselho para ele. Que ele delegasse funções às pessoas. E ele separou 70 líderes para ajudá-lo. Uma coisa que não podemos fazer em nossas crises é enfrentá-las sozinhos. O Senhor nos deu amigos de Deus. Isso é importante. Isso é muito importante. Mas, Letícia, o cristão é seletivo? Mas Deus não age com favoritismo. Sim, está escrito em Romanos 2. Deus não age com favoritismo. Nem nós. Eu amarei a todos. Mas eu escolherei quem anda comigo. Isso é importante, sim. Porque nós, seres humanos, somos influenciáveis. E o que entra por aqui, meus amigos, nós precisamos dosar muito bem. Dosar muito bem. Paulo diz, nós não somos como aqueles que retrocedem, mas como aqueles que avançam. Então existia alguém que arrasta para trás. Escolha bem as suas amizades, escolha bem as suas companhias. Moisés era acompanhado por Josué. O que aconteceu com Josué depois? Ele liderou depois de Moisés. O que aconteceu com Elias e com Eliseu? O que aconteceu com os discípulos? Eles andavam juntos em comunidade, cuidando uns dos outros. Vamos começar a olhar com gentileza para os nossos irmãos e entender que eles são importantes em nossas vidas. Mas não ouviremos qualquer um, nem contaremos as nossas angústias para qualquer pessoa, porque tem gente que não está preparado para lidar com isso. Precisamos selecionar aqui, ó. Esse aqui eu posso contar. Esse aqui eu amo, mas não contarei os meus segredos. Esse aqui eu partilharei algo do meu coração. Tem pessoas que não podem ter acesso ao nosso coração porque nos machucam. Também não podemos dar de graça o acesso ao nosso coração para qualquer um por aí. Nós não somos terrenos baldios, onde as pessoas falam e vão jogando lixos em nós. Não. Vamos escolher bem as pessoas que nós andamos. Graças a Deus, Moisés tinha ali Jetro e deu um conselho maravilhoso para ele. Em seguida, Moisés teve que se posicionar como líder. E eu estou indo rápido, porque esse não é o ponto da pregação de hoje. Nós estamos chegando lá. As pessoas estavam reclamando tanto. Nossa, Moisés, nós atravessamos o mar, glória a Deus. Mas você nos trouxe aqui nesse deserto para morrer? Ou, na travessia, Faraó estava chegando e falou, olha só, Moisés, nós vamos morrer de qualquer jeito, você nos libertou para isso? E Moisés falou, não. Lembrem-se quem é o Deus de Israel. O líder, ele teve que se posicionar como líder. Ele já esqueceu os processos internos e se posicionou. Então, em frente das nossas crises, nós temos que tomar uma posição. Que posição nós estamos nos tomando em frente às nossas crises? De murmuradores ou de resolvedores de problemas? Às vezes a gente, fica reclamando. Mas não muda. Você não muda. Eu não mudo. Não é você que muda a situação. Não é ela que vai mudar sozinha. De acordo com como você fala, de acordo com como você age, se você agir de acordo com a sua fé, você passará por isso com dignidade. Enfrente as suas crises tomando em posição no Senhor.
Ore. A oração do justo. Gente, leia a Bíblia. Tudo está escrito, né? Vocês sabem o que está escrito. Então veja bem, a oração ela é importante. Ore, jejue por aquilo. O Senhor responde orações. O Senhor é tão incrível que Ele responde. Moisés aqui tinha um nível de intimidade com o Senhor que eu queria. E eu estou tendo, graças a Deus. Ele tinha diálogos com o Senhor. Ele via o Senhor face a face. Um dos poucos. E ele respondia e Deus respondia. E ele perguntava. Imagina você ter esse assunto com Deus. Imagine Deus está na sua frente, você ter um diálogo inteiro com Deus. Imagina que precioso isso. E você e eu podemos ter esse acesso. Mas só teremos de acordo com as nossas renúncias. Só teremos de acordo conforme nós gastamos o nosso tempo. Nós precisamos, para gerir bem as nossas crises, precisamos ter intimidade com o Senhor. Essa pregação eu intitulei como Criados para Ser Íntimos. Não conseguiremos passar pela crise de uma maneira digna, sem intimidade com Ele. Porque é na intimidade que Ele revela as estratégias que Ele tem. É na intimidade que Ele direciona. Miqueias 7:8 está escrito: ainda que meu corpo esteja em trevas, o Senhor é a minha luz. O Senhor é a minha luz. Em meio às crises, elas podem acontecer, elas acontecem. É da vida. Mas nós podemos olhar para ela, ou nós podemos olhar para a luz. Isso é uma escolha que nós podemos fazer. E Moisés, ele tinha seus processos internos para lidar, tinha os processos externos para lidar também. Muitas coisas ele passou, bem como nós estamos passando. Mas agora chegamos num ponto que quero conversar com vocês. Em todo o tempo que Deus chamou Moisés para falar a Faraó, Ele falou: diga a Faraó, deixai o meu povo ir ao deserto me prestar culto. O destino da adoração era o deserto. Letícia, que estranho. Eu também achei estranho. Porque nós cristãos fugimos dele. Fugimos do deserto. Senhor, estou passando um deserto do caramba. Não passa esse deserto. Poxa vida, está passando, não passa. Jesus foi levado ao deserto para a tentação e ele venceu o mal, como está escrito. Aqui, ele falou: deixe o meu povo ir ao deserto para me prestar culto. Você foi liberto, você foi livre. E eu fui liberta para adorar ao Senhor. Para oferecer sacrifícios a Deus. Todas as vezes que isso aconteceu, foi para nos levar à intimidade com Ele. E eu quero dizer a você que nós fomos criados para duas coisas: intimidade e governo. Eu preguei sobre isso esses dias. Em Gênesis, quando o Senhor nos fez, Ele diz a Adão, né? Vai e domine sobre os peixes, sobre as plantas e tal. E governe sobre a terra. Fomos chamados para governo. E depois, em seguida, quando Adão pecou, né? E Eva pecaram, disse que eles ouviram os passos do Criador chegando e se esconderam. Então, ele sabia como eram os passos do Criador. Eles tinham intimidade. Na primícia, na primazia, nós somos criados para duas coisas: intimidade e governo. Em Timóteo 3,5 diz: como é que você vai governar as coisas de Deus se não consegue governar a sua própria casa? Nós não conseguiríamos gerir as nossas crises, estabelecer o governo de Deus sobre as nossas crises, se não termos intimidade. O Senhor quer nos levar mais profundo, meus irmãos. Muito mais profundo. Não dá mais para viver no raso se a gente quiser viver uma vida abundante no Senhor. A intimidade com Deus, isso depende das nossas escolhas.
A intimidade dos Deus nos leva a ser resolvedores de problemas. Precisamos estabelecer esse governo em nós. Ter diálogos com o Senhor, acordar de madrugada, falar com Ele em nosso trabalho. Estava falando para uma amiga minha que às vezes nós falamos e entendemos o Senhor como um Deus que nós só devemos reverência, que nós temos que tratá-lo apenas como Senhor. Não, Jesus disse, não os chamo servos, chamo amigos. O Senhor é amigo de vocês, o Senhor é o meu amigo. Quando eu coloquei isso na minha vida, gente, isso mudou toda a perspectiva do Evangelho para mim. Eu entendi que eu tinha o tempo inteiro, e não só em 2 horas de culto na minha igreja. Eu senti que Ele estava em todo o tempo comigo, e não só enquanto eu abria a Bíblia para ler, ou enquanto eu me ajoelhava para orar. Não, eu levei Ele para todas as esferas. Para o meu carro virou um ambiente de adoração. O meu quarto virou um ambiente de adoração. O meu banheiro virou um ambiente de adoração. Porque eu coloquei Ele em todas as esferas. Porque chegou um momento na minha vida que não dava para viver sozinha mais. E eu queria te dizer essa boa nova. Você não está sozinha. Você não está sozinha. Se você sente que está sozinho, talvez você não seja tão íntimo. Eu me senti assim. Até o Senhor me levar para a intimidade e me dar estratégia para lidar na minha vida, para fazer boas escolhas, para tomar boas decisões, para me fazer tomar as rédeas. Houve um tempo esse ano, sou professora, né, como disse, e aí eu comecei a trabalhar 2 períodos. Eu trabalhava apenas da 1 às 5, e agora eu trabalho das 7 ao meio-dia e da 1 às 5, 2 períodos. E eu orei ao Senhor para que isso acontecesse. Antes disso, eu tinha uma vida muito ativa. Treinava, me alimentava bem. Quando comecei a ter 2 períodos, deixei a minha casa para depois, não fazia nada, parei de treinar e tal, e comecei a reclamar. Falei, ai meu Deus, eu estou tão cansado que eu não vou treinar hoje. Estou tão cansado que eu não vou fazer uma comida saudável. Eu mereço isso. Comecei a me colocar em um lugar de vítima. Até que o Senhor falou, Letícia, mas você não me pediu isso. Você não me pediu para trabalhar 2 períodos? E agora você está comendo mal? Você está morrendo aos poucos? Não treina, não se exercita, não fica em casa, não curte seu marido? Eu não te chamei para essa vida, Letícia. Essa não é uma vida abundante, Letícia. E eu falei, Senhor, eu escolhi e não estou sabendo lidar com as consequências. Me ensina até eu tomar as rédeas. Até eu começar a administrar melhor o meu tempo e entender que eu precisava honrá-lo em todas as esferas. Na minha alma, no meu corpo e no meu espírito. O Senhor falou assim, Letícia, vá treinar, vai cuidar do seu corpo. Letícia, coma bem. Comece a abrir a sua mente. Porque eu fiz você para ter longevidade. Vocês são meus filhos. Não criei vocês para vocês ficarem doentes por aí, não. Eu preciso que vocês cumpram um propósito que eu determinei para a vida de vocês. Então, Ele foi me ensinando. Não estou falando, meu irmão, que isso é uma coisa impossível de se fazer, não. Como é que eu tenho intimidade, Letícia? As minhas pregações sempre acabam na mesma coisa. Lendo a palavra. Sempre acaba na mesma coisa. Lendo a palavra. Isso aqui não são histórias de contos de fadas, não. A palavra é a verdade. Eu estava ouvindo um pastor que ele era terrorista no Islã. E ele disse que leu a Bíblia em 65 vezes. E ele falou que isso era como uma muralha de proteção para que ele não voltasse para as drogas. Ele está há 18 anos longe das drogas. Glória a Deus por isso. Ler a Bíblia é uma muralha de proteção, queridos. Não podemos deixar a leitura para depois. Precisamos ter ela acesa, queimando dentro de nós. O que acontece em nós que nos deixa se sentir sozinhos, desamparados, é porque não estamos sendo íntimos. Você foi chamado para a intimidade do Senhor. Você foi chamado para conhecê-lo. Só assim, queridos, só assim a gente consegue enfrentar as crises.
Porque é Ele que faz as revelações que nós precisamos. O Senhor conhece o meu passado e já me perdoou por ele. O Senhor transforma o meu presente e conhece o meu futuro. Ele é tão meu amigo que um dia eu decidi ir num lugar. E um dia antes, eu tinha me comprometido, um dia antes ele falou assim: Letícia, você não me falou. Você não me consultou e disse sim. Não é para você ir. E eu falei: eita, e agora que eu me comprometi lá? Não é, Senhor? Não. Ok. Chamei a pessoa, falei que não iria. Uma semana depois, eu soube que já há alguns meses, ele desonrava os meus. Eles falavam de mim, da minha família. Eu fiquei pensando, a minha família da fé, né? Eu fiquei pensando, poxa, Deus, meu amigo, viu o que eu não pude ver e me avisou para que eu não estivesse nesse ambiente. Deus é esse tipo de amigo que está em lugares que você não está e te avisa. Como é que você sabe dessas coisas? Sendo íntimo. Vivemos uma vida, às vezes, sem intencionalidade, sem um propósito. Agora eu vou ver o que vai dar. Não, o Senhor é o seu rei. Qual é o governo que está governando a sua vida? A preguiça, a indisposição, a falta de leitura. Tudo isso envolve na maneira como lidamos com as nossas crises. Aquela imagem falou bastante comigo. Tem uma mão, né? Uma mão e para. Está tudo caindo e aí coloca a mão e para no meio. Essa mão aqui é você que tem que fazer. É uma escolha sua. Não dá para viver uma nova vida com hábitos velhos. Para viver uma nova vida, para gerir melhor as crises, precisamos mudar os nossos hábitos. E por que eu estou falando da intimidade? A intimidade, ela é gerada com tempo. E esse tempo, nós lemos, adoramos. Sabe por quê? Porque a adoração é um culto ao Senhor. E a etimologia de culto da palavra, né, significa cultivo e cultura. Quando cultivamos hábitos, criamos uma cultura. Uma cultura estabelece um governo, e um governo afeta o nosso destino. Olha só o caminho que afeta o nosso destino. O que nós estamos, os hábitos que estamos cultivando? Qual é a cultura da nossa vida que afeta o nosso destino? Às vezes o nosso destino não está sendo tão agradável por causa dos nossos hábitos ruins. Precisamos revê-los. E dessa maneira é só o Senhor que corrige. Eu passei a conversar com o Senhor sobre todas as coisas. Porque eu entendi que Ele me chamou para a intimidade. E isso transformou a minha vida. Sabe, em Provérbios 1 está escrito: o meu povo não quis ouvir os meus conselhos. Então, fartar-se-ão das suas próprias escolhas. 1:27. Fartar-se-ão. Eu falei: Senhor, eu não estou em condições de me fartar das minhas próprias decisões. Eu preciso que as minhas decisões sejam as tuas decisões. Porque se você pensa bem, o que nos distingue do mundo? Qual é a nossa diferença do mundo? Por quê? A maneira como o mundo lida com crises é dando cadeiradas. Não é verdade? Essa é a maneira como o mundo lida com as crises. Eles não sabem lidar com isso. A nossa diferença é que nós temos uma presença maior que todas as coisas. Uma presença que transforma a mente e nos ajuda a ver coisas que ninguém vê. Não podemos considerar as coisas apenas do ponto de vista humano, Jesus diz. E também está escrito em 2 Coríntios 5,16. Não avaliemos mais nada pelo ponto de vista humano. Antes conhecíamos Jesus de um modo bem diferente. Não podemos avaliar as coisas do modo só humano. Ah, Letícia, mas não podemos espiritualizar todas as coisas. Por que não? Por que não? Eu espiritualizo e falo: por que isso está acontecendo na minha vida? É para eu aprender? É para eu entender melhor algumas coisas? O que o Senhor quer
permitindo isso em minha vida. O meu coração, ele está ensinável, Senhor. Me ensina, então. Espiritualmente, por que está acontecendo isso no meu casamento? Por que os meus filhos estão dessa forma? Por que está acontecendo uma crise nessa questão? Nunca tinha acontecido antes. Pergunte para o Senhor. O que você irá aprender com isso? O que acontecerá? Espiritualize as situações. Não podemos ver apenas tudo pela perspectiva humana. Não, nós somos espirituais. Moisés, no meio do povo, quando o povo fez um bezerro de ouro, Deus, falou para eles assim: não estarei mais no meio de vocês, porque o coração de vocês é perverso. Está escrito em Êxodo 33. E Moisés falou: não, Senhor, porque a diferença, o que nos distingue dos outros povos, dos cananeus, dos jebuseus, o que nos distingue é a tua presença no meio de nós. Isso é o que distingue você de todas as outras pessoas. Isso é o que me diferencia de todas as outras pessoas. É o que nós carregamos. O que você carrega é muito maior. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Vamos começar a olhar para esse lado do Evangelho. Olhar para esse ponto de que Deus é amor. De que Deus é justo. De que Deus nos chama a ter intimidade. Sabe o que está escrito em 1 Coríntios 1:9? O nosso primeiro chamamento não foi para o ministério de louvor. Não foi para pregar. Não foi para dançar. Não foi para tocar bateria. Não foi para, não foi ministerial. O primeiro chamamento foi para ter comunhão. Para ter intimidade. E todos nós, está escrito, fomos chamados à comunhão com Jesus Cristo. Fomos convidados a ter comunhão com Jesus Cristo. Se entendemos isso primeiramente, todas as outras coisas serão consequências. Vamos começar a fazer boas escolhas. Adiante de uma crise, falar: o Senhor é a minha luz. Ainda que o meu externo esteja em trevas, ainda que o meu coração esteja assolado pela ansiedade, o Senhor é a minha luz. E não vamos desistir de orar, porque somos o povo de Deus. Não vamos desistir de adorar. Não vamos desistir de ir à igreja. É aqui que vencemos o mal. É aqui que nos encontramos com os nossos irmãos e somos fortalecidos. Como eu disse anteriormente, você não está sozinho. O Senhor é Deus. É importante, queridos, que nós façamos e entendamos que Deus é muito maior que os nossos medos, muito maior que a nossa dependência de aprovação humana, muito maior do que as situações que às vezes a gente não enxerga a esperança. Eclesiastes 3 diz que para tudo há um propósito debaixo do céu. Você vai conhecer o propósito à medida que você é íntimo. Salmos 25:14 diz: a minha intimidade é para aqueles que o temem, ao qual eu lhes farei conhecer a minha aliança. Você quer conhecer o Senhor profundamente e não só de ouvir falar? Você quer ter mais sabedoria? Tiago 1, peça e lhe será dado. Você está vendo que o que eu estou falando não é de mim? Porque o que vem de mim, gente, não é bom. Eu preciso estar cheia disso aqui. Eu preciso estar cheia disso aqui. Eu estava fazendo atendimento com umas jovens, que lá nós fazemos parte da equipe de liderança de jovens. E ela falou: Letícia, o que eu faço nessa situação? Aí eu: peraí, João. A João está escrito isso aqui. Aí ela me fez outra pergunta. E falou assim: Letícia, o que eu faço aqui? Aí eu: peraí, Romanos. Aí eu abri lá em Romanos. Aí ela falou: mas por que você sempre lê a Bíblia? Eu falei: porque os meus conselhos não são tão bons quanto a Bíblia. Se eu te der os meus conselhos, talvez você não se dê tão bem quanto a Bíblia. Então eu preciso estar cheio disso aqui para gerir as minhas crises. Jesus é o verbo. A intimidade que eu tenho com ele, o pastor estava pregando aqui, o bispo, né? Estava pregando e no meio da oração dele, ele citou vários versículos. Eu tenho certeza que chegar uma crise para ele, ele vai falar: está escrito.
É assim que deve ser. Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Está escrito, não provarás o seu Deus. Está escrito, o Senhor me ama. Está escrito, o Senhor me amou primeiro. Está escrito, eu não estou sozinho. Está escrito, Ele está comigo. Está escrito, Ele morreu por mim. Está escrito, Ele me deu uma nova vida. Está escrito, Ele me deu a vida para que eu a tenha em abundância. Está escrito, meus irmãos. Está escrito. O Senhor te ama ao ponto de não ser suficiente para Ele te ter na terra. Ele falou, não, eu vou dar o meu filho para que eu te tenha eternamente. Eu te quero para a eternidade. Ter você aqui na terra não é suficiente para mim. Eu te amo a esse ponto. Você não está sozinho. Essa é a boa nova do Evangelho. Até que eu vim te buscar. E quando eu fui embora, eu deixei o Consolador para você. Porque eu não quero ver você sozinho. Não se sinta dessa maneira, abandonado. Não, você é amado. Você é visto por Ele. Eu vim aqui entregar esse recado para você, para que você saia daqui se sentindo tão amado, visto por Ele. Porque é isso que está escrito sobre você. O diabo, gente, hoje eu ouvi uma coisa bem bacana que uma amiga me mandou. Falando que o diabo não tem medo das nossas conquistas, mas sim das nossas renúncias. Eu renuncio. Preparando essa palavra, Senhor, eu falei, Senhor, eu me recuso que a opinião das pessoas defina o resto dos meus dias. Eu me recuso a isso. Eu preciso entender o que o Senhor pensa de mim e isso define os meus dias. O teu amor por mim define quem eu sou. E eu sou amada. Às vezes o diabo vem aqui, Letícia, você não vai conseguir, você não é nada. Eu falo, não, o eu sou está comigo e eu preciso dele. E você já foi derrotado, não tenho medo de você. O Senhor, queridos, eu tenho 27 anos só, mas Ele já transformou a minha vida. Nunca é tarde para se entregar verdadeiramente ao Senhor e ser íntimo dEle. O ponto mais alto da sua vida é de joelhos. Esse é o lugar mais alto que você deve estar. É rendida aos pés dEle. Lembre-se, o Senhor chamou vocês para duas coisas: para intimidade e para governo. O que está dominando a sua vida? O que está governando as suas crises? O que está governando o seu dia? Qual governo está estabelecido sobre isso? E o quão íntimo você está dele? Quando você conhece a história dos nossos irmãos, eu tenho certeza que todo mundo aqui vai ter um testemunho com ele. Lembre-se disso. Traga à memória o que te dá esperança. Hebreus, esperança âncora para minha alma. Essa é uma boa nova. Na verdade, essa é a boa nova de Cristo. A boa nova de Cristo é: não estamos sozinhos. Moisés não esteve sozinho nunca. Jeremias, diante do seu chamamento, falou: Senhor, quem sou eu? Não, vá, eu estou com você. Ezequiel: não, eu, Senhor. Sim, vá, eu estou com você. João: eu estou com você, e eu estou com você, e eu estou com você. E Deus fica falando para nós: continue, eu estou com você. Continue, eu te amo. Continue, eu estou aqui. E nós esquecemos que Ele está do nosso lado. Senhor, eu não tenho ninguém para ligar. Eu falei assim: Senhor, por que o Senhor fala com tanta gente através dos irmãos? Eu queria que alguém fosse usado para falar comigo no culto. Eu estava em um culto, em um congresso. Eu falei: Senhor, usa alguém para falar comigo. Usa alguém. E Ele, o Senhor me perdoa, Ele falou assim: Letícia, eu falo com você. Eu não sou suficiente? Eu falo com você, Letícia. Eu falei: ô Senhor, me perdoa. Porque eu queria que as pessoas vissem alguém falando comigo. Não, Ele fala diretamente comigo. E por que Ele não é suficiente? Essa é a intimidade com Ele. A intimidade de o seu quarto ser invadido por uma glória.
e você ir com essa glória para o seu carro, e você ir trabalhando e glorificando a Deus no ônibus. É você olhar um jovem no ônibus chorando e não ter medo de falar: olha, Deus é contigo. O evangelho é para você ver além de você mesmo. O evangelho nos convida a isso, a não olhar para as nossas próprias vontades, mas ir além delas. Olhar para os nossos irmãos. Sabe, o povo de Israel, ele não tinha uma mente de livre. Ele tinha uma mente de escravo. Até que ele ficou 430 anos escravizados no Egito. E passou tempo, e veio Neemias, e veio Esdras. E veio Jeremias avisando. Jeremias veio avisando o que ia acontecer. Israel, volte para o Senhor, vocês foram libertos do Egito. Se vocês não voltarem para o Senhor, vocês serão aprisionados novamente. Eles não voltaram e eles viveram mais 70 anos de outra escravidão babilônica. Israel vivia de escravidão, escravidão, e o Senhor não nos chamou para viver uma vida de escravidão, escravidão, mas sim de glória em glória. Será que nós estamos prontos para viver uma vida acostumada com milagres? Eu quero estar acostumada com milagres acontecendo à minha volta. Eu quero estar acostumada, eu quero que milagre seja uma coisa cotidiana na minha vida. Eu quero essa vida, e eu entendi que eu posso tê-la sendo íntima. Deus não tem gente favorita. Deus tem gente que o prefere. Tem filhos que preferem mais a Deus. Então, às vezes a gente pergunta: por que Deus está levando ele lá? Talvez ele renuncie mais que nós. Deus não age com favoritismo. Isso é uma escolha nossa. Não esqueçam. Vocês são amados, vocês foram criados para ser íntimos. Dessa maneira, vocês lidarão melhor com as suas crises. Amém? Amém. É isso que eu tenho para a igreja hoje. Obrigado pela oportunidade.